Eu acho que a gente já pode ir conversando, né, Gustavo? Sejam bem-vindos, Vinícius, Varley, Douglas. Vocês estão presenciando ao vivaço a reunião de hoje com o nosso querido mentor Gustavo Petrolino. Ele vai falar sobre álgebras de Clifford na computação quântica, beleza? A gente está sendo gravado, então dá um tchauzinho para a câmera. Então, muita gente, galera, gosta de acompanhar a gente depois nos recordings. Então é isso. Gustavo, a palavra é toda tua. Muito obrigado por ter topado e seja bem-vindo. Obrigado, né, pelo convite. Agradeço aí a Liga, né, por essa oportunidade aqui, né, como apresentar. Então, vou falar aqui um pouco, né, sobre álgebra de Clifford, mais voltado mesmo à computação quântica. Aqui alguns motivos, né, de utilizar, né, por que utilizar a álgebra de Clifford, né, ou, no caso, por que aprender, né, a álgebra de Clifford relacionada aí à computação quântica, né. Temos aí a questão da teoria de espinores, né, Pauli-Dirac, né, utilizado muito, né, tipo de computação quântica envolvendo spins. Aí temos aí dos trabalho também em informação quântica e correção de erros. Então, o que é uma álgebra de Clifford em si, né? Então, ela, para quem, né, conhece um pouco de álgebra linear, já ouviu falar em espaço vetorial. Então, o espaço vetorial, que ela pode estar tanto entre aí, mais usualmente, né, estudados nos reais ou nos complexos, você vai ter uma forma quadrática, que é simplesmente uma função, né, que vai levar os objetos desse seu espaço vetorial em escalar, né, no caso, ou no escalar real ou no escalar complexo. Então, temos essa relação fundamental, o chamado produto de Clifford, né, às vezes também conhecido como geometria algébrica, né, então seria o produto aí geométrico. E ele é dado dessa maneira, né? A soma aí não comutativa, né? Tenho que VW mais WV, ele me dá duas vezes essa forma quadrática entre V e W. Em outras palavras aqui, né? Temos algo, né, que V e W é diferente de W e V. E é a soma dos dois, né, me dá essa questão aqui, de forma quadrática. E aqui alguns exemplos, né? Temos aí a notação, né, dada dessa maneira, né? CL, aqui 2, 0, né? 2 é o número de dimensões que a forma quadrática leva em um real, né? E aqui, esse outro aqui seria o número de dimensões que leva em um complexo, no complexo não, que leva no número um, quando a gente eleva ao quadrado, né? E aqui levaria no número menos um, né? Então aqui tem dois objetos que vai levar no número um. Dois objetos que levam no número um e nenhum que vai levar no menos um quando elevado ao quadrado. Aqui alguns tipos, né, de álgebra aí de Clifford, né? Temos aqui
aqui leva um dos elementos, quando o ao quadrado ele vai ficar menos 1. Então, essa álgebra ela tem uma estrutura, né, similar dos complexos. Então, se eu elevar um elemento que chamo aqui de i, igual nos complexos, né? Então, i ao quadrado é menos 1. Então, é o que temos aí. Aí, se a gente tiver dois elementos, né, no caso seria i e j, que aí i quadrado igual j quadrado igual a menos 1, né? Você tem os quatérnios. Quem gosta aí de ver um pouco sobre matemática, essas partes, né? Pode ter já escutado falar, né? É muito utilizado em rotação, né? Muito utilizado quem trabalha aí com computação, a parte gráfica, né? Se utiliza muito cálculo com quatérnios, né? Para trabalhar com rotações em 3D. Então, também utilizar matrizes, né? Mas de uma maneira é esses números aí, que lembram um pouco os números complexos, mas são... você tem três, né? No caso, i, j, k, mas o k ele é uma combinação linear de i e j. Então, você tem aí i, j, k, os 3 ao quadrado igual a menos 1. Então, são três números, né? Diferentes. Complexo é um só. E temos aí as matrizes de Pauli. A gente tem dois números aí, no caso, geradores, que levam ao caso 1, quando é elevado ao quadrado. E aqui a gente tem nos reais, né? Não existe número complexo, que é permitido, né? O i, no caso aqui desse primeiro, né, que é similar aos complexos, ele seria um vetor dessa álgebra, né? Ele não é um número no sentido dos reais e do complexo, né? Onde esse objeto é construído, né? Aí esse aqui, ele já tem a permissão de ter números complexos, que é o que a gente vê aqui nas matrizes, na representação matricial de Pauli, né? Que são as portas, né, quânticas, né? Conhecido. A gente tem aqui o x, y, z, e como eu falei aqui, né, ele é com dois geradores, né? Então a gente só precisa de x, y, x, z ou y, z para gerar toda a minha álgebra. Normalmente, né, eu sei que o Qiskit faz isso, ele utiliza as portas x e z, né? A porta y é uma combinação linear dessas duas. O y é exatamente, né, qualquer uma delas, né, mas o y vai ser a porta z, x e a multiplicação pelo número imaginário. Eles são ciclos, né? O x, y vai me dar iz, né? Zx me dá iy. E aqui as relações, né, de computação, que é o que vai formar a álgebra. Ele é zero quando são diferentes, e se eu fizer igual, né, x, né, vai ser 1. X quadrado é 1, né, y quadrado é 1, z quadrado também é 1. E aqui vem, né, voltando aqui, a relação a este objeto, nessa forma quadrada. Quando v e w é diferente, é zero, nesse caso, né, de Pauli, e ela é 1 quando é igual, né, quando w é igual a v. Então, a gente vai ficar v quadrado, mais v quadrado é igual a 2. Isso aqui dá 1, né, fica igual a 2, né? Então, v quadrado é igual a 1. Então, se for fazer, né, aqui 1, no caso, seria a matriz identidade, né, nessa representação matricial. E aqui gera, né, como eu falei, né, as portas de Pauli, né, na computação quântica. E as dimensões, né, da álgebra de Clifford, né? A álgebra de Clifford, ela tem a dimensão é 2 elevado a d, onde esse d aqui é a dimensão do meu espaço vetorial. No caso, as matrizes de Pauli, né, que geram essa álgebra de Clifford são 2, né? Então aqui a gente tem 4 dimensões, né? Seria o escalar, a matriz identidade, aí x, z, eu estou utilizando aqui
a ideia do Qiskit, né, que eles utilizam x e z, e eu tenho xz, que é o meu y, né? Então, meu y aqui é dada como essas duas portas. Uma álgebra aqui de Clifford diferente, né, com 3 geradores. E ele tem essa forma aqui. E temos, né, outras portas que preservam a álgebra, né, que mantém os objetos dentro da álgebra de Clifford. Então, a Hadamard, ela transforma minha porta Z numa porta X. Essa fase vai transformar minha porta X numa porta Y. E o meu CNOT, né, escrito dessa maneira, né, agora em um espaço, né, de 2 qubits, né, vai transformar essa minha porta aqui, que é a porta X em um qubit e a identidade em outro, né, em duas portas X, né, uma em cada qubit. Isso aqui, né, quando a gente escreve isso aqui é um produto tensorial, é simplesmente para dizer que a gente está com um espaço, né, maior agora, né. São 2 qubits, cada um aplica em um qubit. Então, esse tipo de portas, né, que fazem isso, são chamadas de portas de Clifford. Elas preservam a álgebra de Clifford e elas têm uma grande importância, né, que é em relação à simulação clássica, né? Elas conseguem simular de maneira eficiente a mecânica clássica em si, né? Consegue a computação clássica, né? E é utilizada em base de correção de erros. Agora, em questão de, voltando aqui para a álgebra de Pauli, como nós temos aí as correções de códigos estabilizadores, e eles são, né, muito importantes para alguns tipos de erros, né, já que algumas formas, né, de códigos estabilizadores, né, para um dado estado aqui. É simples, né? Hoje algo bem básico aí sobre a álgebra de Clifford, mas para a gente ter uma discussão à frente, né, que é o meu Insta também, né, se vocês tiverem interesse em ver lá as postagens sobre outras, né, não só a álgebra de Clifford, mas outras partes de matemática, não somente em computação quântica, né, mas em física em geral. E eu agradeço aí a todos. Feito, Gustavo. Muito obrigado. Hoje a ideia, gente, era realmente fazer algo bem rapidinho mesmo. A gente está organizando com as outras ligas para fazer mais eventos, chamar as outras ligas, por exemplo, a galera lá de Pernambuco, quando eles fizerem evento, eles vão jogar no grupo da diretoria para abrir para todo mundo. Então fiquem ligados que a gente já vai mandando mais informações para vocês de próximas reuniões, beleza? Abertas da LACQ. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, por ter aceitado o convite. Esperamos que você volte mais vezes. Obrigado, Douglas, Varley, Vinícius, André, Daniel, Rafael e Alexandre. E a pessoal que está assistindo a gente aí no YouTube. Muito obrigado. A gente vai deixar o vídeo disponibilizado logo mais. É isso, pessoal. Estamos juntos. Até a próxima. Valeu, Gustavo. Opa. Sim, e quem quiser perguntar, né, tiver Ah, é alguma dúvida claro. aí, Alguém tem alguma podem, dúvida? podem falar. Perfeito, Gustavo. Esqueci dessa parte. Alguém quer perguntar alguma coisa pro nosso queridíssimo Gustavo? Para mim, podem falar, por gentileza, se manifestar. Fala, Douglas. Queria agradecer, então, você por ser o host, né, e pela palestra do Gustavo, muito boa, obrigado. Tem uma coisa que eu vi que chama álgebra geométrica. Você sabe se tem alguma coisa a ver com... Quer ver? Vou jogar um link aqui. Vamos ver. Sim, ela é um outro nome para álgebra de Clifford, é a mesma coisa, assim. Ah, o tá. produto geométrico e ele é o produto de Clifford. Ah, tá.
E daí de vantagem, eu vi que você falou de eficiência, né? Mas de Python tem intuição, assim, de visualizar o que está acontecendo? Tem alguma vantagem ou acaba sendo bem abstrato mesmo, assim? Igual que é número Assim, complexo, assim, é difícil de visualizar, né? Quando é quatro é, dimensões e tal. É. a, as portas, né, de Clifford e as portas como é que chama? De Pauli, né, essas juntas, né, da álgebra de Clifford, né, o, elas conseguem fazer ela é um computador universal clássico, né? Quando você trabalha com portas não Clifford, aí você vai ter essa questão mais voltada para quântico, né? Mas então, tudo que um computador clássico faz, elas conseguem fazer. Então, você para ter mais coisas, né, do que o clássico, aí você joga mais portas, né, que são chamadas de portas não Clifford, né? Mas como é que chama? É, vamos tentar aqui um jeito, né? Aí, sim, questão de vantagens quânticas, isso aí ainda é algo que está se tentando, né? Se ela consegue, né, fazer eficiente, né? Mas essa eficiência não significa vantagem quântica nesse sentido, né? Ah, Significa que beleza. ela é um computador. Se você quer construir um computador clássico com objetos quânticos, você só precisa disso, né? Aí você vai precisar de mais coisas se você quer construir um computador quântico mesmo, né? Ah, beleza, então obrigado, agradecer de novo. Valeu. Obrigado, Douglas. Perfeito, gente. Mais alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Até gente. a todos aí. Obrigado Valeu. aí. Obrigado, Gustavo. Vou fechar aqui a reunião, gente. Valeu.